Boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 29 de abril de 2024. E hoje nós estamos encerrando o nosso painel espírita Joana de Ângeles, né? Recebendo aqui a nossa querida irmã Márcia Carijó, trabalhadora do CEOI, e a Márcia vai conversar conosco sobre o seguinte tema: complexidades do sofrimento. E é do livro, né, Iluminação Interior, de Joana de Ângeles, capítulo 24, não é isso, Márcia? O 14, eu estou em dúvida, o livro estava aqui. Capítulo 18. Capítulo 18, Iluminação Interior, porque teve deslizes morais, capítulo 24. Hoje, capítulo 18 do livro Iluminação Interior, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Antes de começarmos o nosso estudo, eu vou pedir à nossa companheira Carmen para fazer a leitura do preparo e depois a prece. Aí, Márcia, eu vou te dar mais 10 minutinhos, porque nós tiramos um pouquinho aqui, que ficamos resolvendo uma coisinha, então você vai ter um tempinho a mais para encerrar as tuas reflexões. Tá? Carmen, por favor, você pode fazer a leitura do preparo e a prece? Boa noite a todos. E o preparo desse livro aqui, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e que tem como título Nós. E a leitura aberta foi essa aqui, Anotação de Amigo. E ele nos diz: enquanto na vida terrestre, em muitas ocasiões, chega um dia em que reconhecemos não haver amado bastante e sofremos por isso. Por semelhante razão, é que nos empenhamos em dizer-te, nós, os amigos que já fomos desligados do corpo físico, que, se te dispões a fazer o bem ao próximo, ainda que estejas na melhor forma de saúde, aproveita o tempo para fazer isso agora, porque hoje é mais tarde do que pensas. Então, amigos, aqui, depois dessa lição tão breve, mas tão importante para nós, que nós possamos aproveitar o tempo que está disponível para nós, as oportunidades que temos, e nessa palestra pública, que possamos estar bem atentos, que possamos aprender bastante com a nossa amiga Márcia, que tão carinhosamente chegou hoje para nos esclarecer, para nos ajudar a compreensão. Que Jesus a abençoe, abençoe a sua família e que estejamos muito presentes aqui, aproveitando esse tempo que temos hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Márcia, a palavra está com você, que Deus te abençoe e abençoe todos nós. Se você precisar de... Termina 19h30, mas se precisar de mais um tempinho, fica à vontade, tá bom? Tá bom. A palavra Tá é ótimo. você. Boa noite a todos. Saudações da nossa casa irmã do CEOI, que a gente sempre tem um carinho especial, né? Somos irmãos mesmo, né? Na atuação. E agradeço de antemão o convite para poder falar sobre os ensinamentos de Joana de Ângeles, que sempre me são caros. Há longo tempo que eu estudo Joana de Ângeles e gosto bastante. É algo que me faz pensar, enfim. Engraçado que este livro, especificamente, eu não tinha esse livro, não tinha lido esse livro, né? Enfim, eu foco muito nos livros da série psicológica e, por acaso, esse não é da série psicológica e eu não tenho. O texto ele vem muito a calhar com o que a gente vem estudando na nossa casa espírita, no CEOI,
no curso que a gente faz, Joana, na verdade, no grupo de estudos de Joana de Ângeles, toda quinta-feira. A gente está estudando o autodescobrimento. E esse texto de hoje, que fala da complexidade dos sofrimentos, ele vai trazer, ele vai fazer uma interseção entre o que a gente vem estudando e o que ela diz aqui. Porque, na verdade, a Joana vem trazendo para nós, desde que ela começou a elaborar seus textos através de Divaldo, ela vem trazendo para a gente uma forma da gente poder entender como encarar a vida de encarnados. Como encarar a vida de encarnados, como fazer para alcançar o que a gente pode chamar de plenitude, ou seja, do melhor que a gente pode ter como espíritos que somos. Espíritos que hoje estamos encarnados, amanhã estaremos desencarnados, e assim roda a vida, né? Então, quando ela fala da complexidade dos sofrimentos, é interessante, porque sempre que a gente fala de sofrimento, para algumas pessoas, o sofrimento vem até mesmo nós espíritas, muitas vezes, embolamos um pouco o nosso entendimento sobre o sofrimento, porque entendemos sofrimento como uma necessidade no sentido de ter que sofrer. E aí a gente vai entender com o texto de Joana que esta necessidade não é no sentido da gente ter que passar pelo sofrimento. O sofrimento acontece pela nossa própria trajetória. E ele pode ser, inclusive, menor do que, às vezes, a gente passa. Exatamente quando a gente toma mais consciência. Então, a tornar-se consciente é um dos pontos chaves para a gente adquirir o entendimento real do que do que o sofrimento pode representar para nós, né? Então, ela coloca detalhes. Como todo mundo sabe, Joana é muito complexa na sua forma de falar e, às vezes, a gente precisa dar uma enxugada para poder entender melhor o que ela está colocando. Mas esse texto aqui é relativamente fácil de ser compreendido até pelas pessoas que estão há pouco tempo no Espiritismo ou que conhecem pouco daquilo que a Joana fala para a gente. Então, é um texto que ela já começa falando que, apesar das conquistas da atualidade, sob aspectos considerados, o sofrimento campeia dominador. Então, ela já começa dizendo para a gente, no primeiro parágrafo desse texto, que o sofrimento campeia dominador, vencendo as criaturas humanas, que se lhe entregam em agonia e se rebelam pela revolta. Então, quando ela fala isso, que o sofrimento campeia dominador, a gente precisa entender o quanto que tem da nossa falta de estrutura emocional para a gente cair nessa questão que ela coloca, né? A gente vem crescendo como humanidade, alcançando coisas muito avançadas, no entanto, emocionalmente, a gente muitas vezes se mantém ainda imaturos diante da vida. E é essa imaturidade que pode nos levar a sofrer além daquilo que, de fato, entre aspas, precisaríamos sofrer. Né? Então, ela fala que, por conta da própria modernidade, há alguns aspectos que acabam por ocasionar um sofrimento que está aí. Né? As pessoas sofrem porque não têm. Então, há o sofrimento da falta da coisa material, né? Da necessidade de ter algo material. Então, a frustração de não ter aquilo que o vizinho tem pode fazer as pessoas sofrerem neste sentido que a gente está colocando aqui.
que é imaturidade psicológica. Quando a gente consegue entender as diferenças entre a resiliência, né, ou assim, quando a vida nos prega as peças, e todos nós na vida temos as peças, né, passamos por situações desconfortáveis, passamos por situações de negligência, passamos por situações de violência, passamos. Todo mundo, de alguma maneira, neste mundo caótico que a gente vive, a gente pode passar por essas questões. Agora, cada um de nós, à medida que a gente vai se tornando mais consciente, cada um de nós tem a capacidade de compreender melhor e tem a capacidade de poder lidar com as suas tristezas e as suas situações desconfortáveis de uma maneira mais saudável, digamos assim, né? Então, ela coloca no texto, né, que no segundo parágrafo do texto, ela vai dizer que, de um lado, os divertimentos convidam ao sorriso e à saúde, competindo com as necessidades urgentes de aquisição de teto, do pão, da harmonia, da família, do equilíbrio emocional. Isso que a gente está colocando. Então, assim, aqui é como se muitas vezes a gente buscasse, não que a gente não possa se divertir e ter prazer, mas que às vezes a gente fica tão em busca desse prazer efêmero, desse prazer que ele é imediato, mas ele acaba, né? E não olhamos para o restante da nossa vida. E atualmente nós temos vivido de uma forma muito automática, cada vez mais a gente cria um automatismo de vida, onde a vida roda de uma forma tão rápida que a gente não consegue absorver. Então a gente precisa começar a aprender a parar. Parar mesmo, que eu digo assim, é conseguir se concentrar um pouco mais em cada coisa que a gente faz. A Joana fala isso, não só nesse texto, como no autodescobrimento que a gente está estudando na Casa de Jesus Gonçalves. Ela fala disso o tempo todo. É um livro extremamente interessante da gente estudar. E a gente estudou recentemente recentemente não, é logo no início do ano, a complexidade da energia, que fala um pouco disso que ela fala aqui, né? Como é complexa a nossa existência física no sentido do crescimento que a gente precisa ter e na energia que a gente produz. Nós temos uma energia, fomos criados por Deus como espíritos, encarnamos primeiramente no corpo de uma forma mais automática, lá no início dos tempos, e hoje nós já temos uma carga de conhecimento e de entendimento do grande tempo que a gente está aqui, a maioria de nós que habita o planeta Terra. Então, nós precisamos nos conectar de alguma forma com essa energia poderosa que lá no autodescobrimento está, ela divide, né, espírito, perispírito e corpo, ela fala um pouco disso, mas ela vai falar dessa energia necessária para que a gente possa fluir na vida física da melhor maneira possível, descobrindo, encontrando o nosso fazendo o processo de autoconhecimento e encontrando o melhor que há em nós. Este é o ponto-chave. Cada um de nós precisa encontrar o ponto melhor em nós. Aonde eu estou neste momento emocionalmente? Porque intelectualmente a gente avança, estuda, faz faculdade aqui, faz curso ali, faz mais uma coisa acolá, estuda um monte de coisa, um monte de obras de Kardec, estuda o espiritismo, estuda a área que a gente atua, e aí a gente vai criando muito conhecimento e vamos deixando de lado o fator emocional. Então, a gente tem uma gama enorme de conhecimento
E na parte da estrutura psíquica, muitas vezes a gente sofre as consequências, talvez muitas vezes por uma inconsciência daquilo que a gente carrega. Então, a Joana fala para a gente, né, que o sofrimento não escolhe classe social. Ela vai dizer isso para a gente aqui. Né? O sofrimento se apresenta em todos os lares da humanidade terrena. Não escolhe classe social. Por quê? Porque não é uma questão puramente material o que ela está colocando com relação à complexidade do sofrimento. Não é uma questão puramente material. É uma questão interna, como a gente lida com as coisas da vida. Então, ela diz para a gente: sofrimento não escolhe classe social. Qualquer classe social pode entrar em sofrimento, às vezes, desnecessários. E a gente diz isso porque é muito claro no livro Plenitude, que se trata, que eu costumo dizer que é um compêndio sobre o sofrimento, que ela fala muito da visão budista no Plenitude, né? E aí ela fala sobre o sofrimento do sofrimento. Quer dizer, a carga que a gente traz é tão grande emocional que a gente fica preso a algum sofrimento e ali a gente sofre mais do que aquilo que de fato está acontecendo. Um sofrimento além do necessário, se é que a gente pode, entendendo essa necessidade não como eu tenho que sofrer, e sim como o sofrimento vem a partir de uma história, de uma trajetória que temos, que carregamos. Tanto a trajetória individual como a trajetória coletiva, que são coisas diferentes, né? Então, mas em função da negligência em muitas situações do planeta, nós acabamos sofrendo as consequências. Por exemplo, esse calor absurdo no outono é uma consequência do homem, do ser humano, não é? Então, assim, o degelo que está acontecendo lá no Polo Norte, lá não sei aonde, tudo isso faz parte daquilo que a humanidade terrena, no seu conjunto, na sua coletividade, tem facilitado com que o planeta Terra esteja tão cheio de problemas, né? Então, nós temos a questão coletiva, nós temos a questão individual. E o individual é o mais importante aqui para nós, no conjunto do que ela traz aqui para a gente, né? Então, uma das coisas que ela coloca para a gente, que é muito importante e interessante a gente pensar aqui e refletir juntos, é que nessa sociedade moderna, o que a gente vê? Muitos rostos bonitinhos, sorridentes, Instagram, Facebook, TikTok, não sei mais o quê, e a gente fica, e as pessoas vão postando a sua vida feliz, a comida que comeu, o sorriso, e tudo isso a gente, muitas vezes, por trás desse sorriso, existe uma tristeza, uma frustração, uma situação emocional mal resolvida, porque a gente cria o que ela chama nesse texto de máscara de alegria. E a gente poderia falar que essas máscaras, dentro da psicologia junguiana, nós criamos máscaras. Lá no início, quando a gente é criança, né, dentro da estrutura psíquica que Jung coloca para a gente, nós criamos essas máscaras sociais que elas são necessárias no início da nossa vida para que a gente possa ir se adequando, uma adaptação à sociedade, adaptação às situações que a gente vive. Mas, quando adultos, essa máscara ela pode se fixar em nós de forma a sempre sermos algo que não somos. Né? É como se a gente criasse um personagem. Um personagem que... E então, nessa era de TikTok, de Instagram, isso aí fica muito visível, muito fácil da gente perceber.
né? Mas os sofrimentos íntimos, eles estão lá. Então, naquela foto pode estar um sorriso maravilhoso, mas quando você vai ver o dia a dia daquela pessoa, existe um sofrimento e uma emoção perturbadora dentro da pessoa. E se a gente for fazer uma reflexão pessoal, cada um de nós que está aqui, nós vamos parar para pensar que muitas vezes a gente vai ter algum nível de máscara social, até para não transparecer uma determinada situação que nos faz sofrer. E aí ela faz uma pergunta para a gente: o que está acontecendo com a cultura e a civilização? Ela faz essa pergunta, né? Porque ela diz que nós acabamos ficando, nós somos os campeões da ilusão. Olha que a Joana de Ângeles é ótima, gente, porque ela cria umas frases, enfim, que a gente tem que a gente até rir, né? Então ela fala, né, das fogueiras da vaidade não consomem as inquietudes que se encontram nos corações dos campeões de ilusão. Então, por mais que as labaredas da vaidade, como ela coloca aqui, ou seja, a nossa vaidade, não acaba com as nossas inquietações, que estão aonde? Na nossa ilusão. Criamos ilusões um tempo integral, construindo uma vida fictícia, muitas vezes. Quanto mais a gente tem a consciência da realidade onde estamos, mais a gente vai ter a possibilidade de ter de fazer com que o sofrimento de fato seja um mecanismo de transformação. Porque enquanto a gente estiver nessa ilusão, nesse formato de vaidade e ilusão, e não conseguindo compreender aquilo, o momento em que estamos, a gente nem consegue perceber esse sofrimento como algo que vai nos alavancar para a construção da nossa consciência maior. Então, precisamos fazer isso, né? E aí ela faz a pergunta: o que está acontecendo? A resposta dela: sucede que os notáveis investimentos na conquista do exterior não lograram propiciar a harmonia interna no ser humano. Ou seja, o fato da gente ter um monte de coisa fora não faz com que nós consigamos fazer a parte que é nossa, que é interna. Então, o que está fora, está fora. Nós precisamos olhar para o que está dentro de nós. Para que a gente possa ter essa harmonia interna, a gente precisa fazer o reconhecimento daquilo que não vai bem. Esse é o ponto mais... Eu vou usar uma palavra que eu não gosto de usar, mas esse é o ponto mais difícil. E aí a gente troca por trabalhoso, né? Este é o ponto mais trabalhoso do nosso autodescobrimento e do nosso trabalho de autoconsciência. Porque é autoconsciência. O tempo todo ela está falando aqui para a gente de autoconsciência. A Joana de Ângeles, ela faz em um determinado... Eu acho que é no Ser Consciente, se não me engano, ela vai falar de 4 aspectos da consciência. Ela fala da consciência de sono sem sonhos, consciência de sono com sonhos e consciência de sono acordado, e a consciência da transcendência do eu para chegar na consciência cósmica. Ela tira isso de um estudioso chamado Robert de Hope e eu não sei falar o nome dele, é Gurdjieff. Ela tira isso, se não me engano, isso está no Ser Consciente, e ela vai falar, então, que a gente inicia nesse primeiro nível, é quando a gente está apenas nos fenômenos orgânicos, automáticos, né? Isso que se exterioriza para a gente.
é como se a gente estivesse com a mente ainda anestesiada, ela não tem uma ação lúcida sobre o que acontece, ela não percebe ainda. Então, esse é um primeiro nível. Já no segundo nível, ela. No segundo nível, que é o sono com sonhos, já tem alguma liberação, né? Já começamos a entender algumas coisas, mas ainda é um momento onde não temos muito entendimento. No terceiro nível, a gente entra no sono acordado, aí a consciência vai atingindo um desenvolvimento onde a gente consegue começar a ter os nossos ideais enobrecedores, a gente começa a despertar a nossa consciência, qual é a finalidade da nossa existência, das nossas aspirações, do que é essencial para a vida. A gente vai começando a fazer essa realização. Eu imagino que a gente poderia dizer que a gente transita nesse terceiro nível ainda, né? Porque o quarto e o quinto nível são os níveis mais enobrecedores, né? Então, naturalmente você vai realizando essa descoberta à medida que você vai descobrindo os ideais enobrecedores, que você vai entrando nesse caminhar de identificação daquilo que é melhor, você vai se identificando consigo mesmo, é a consciência do si, né? Aí você vai conseguindo se libertar e vai conseguindo realizar essa harmonia íntima até você chegar no quinto nível, que é o nível onde a gente estaria, onde a gente pode dizer que é o nível da plenitude. Eu penso que nós poderíamos dizer que estamos transitando no terceiro nível, alguns até ainda no segundo nível, mas e às vezes a gente entra nessa consciência, nesse despertar ainda com uns momentos de sono, né? A Joana fala que é como é que é a palavra que ela usa agora? Nós ficamos com a consciência obnubilada. Né? E isso acontece conosco, mesmo que a gente possa transitar nesse nível 3 da consciência que ela coloca, né? ainda temos um chão pela frente, mas já não podemos nos colocar como espíritos ignorantes, não somos ignorantes. Já saímos há longo tempo da ignorância. Já saímos há longo tempo desse processo de não ter a consciência de si. Né? Então, nós fomos despertando passo a passo até entrarmos na fase sentimento, que está lá no Evangelho, na lei de amor, muito simples. Né? Nós começamos nos instintos, chegamos às sensações e hoje já estamos no sentimento. E sentimento é atributo divino. Não é a mesma coisa que emoção. A diferença está exatamente no fato que o sentimento é atributo do espírito. Por isso que a gente fala tanto da educação do sentimento. Né? Educação do sentimento é a educação do espírito. É a educação desse atributo do espírito, que tem junto com isso, tem a vontade, tem e outros atributos, mas é atributo do espírito, que é diferente da emoção, que a emoção tem a ver com nós encarnados. Nós, quando estamos encarnados. Então, que a gente consiga entender o quanto que é importante a gente trabalhar as nossas emoções perturbadoras para que a gente possa educar o nosso sentimento como espírito que somos. Esse é um entendimento muito importante que a Joana nos traz e que é sutil esse entendimento, né?
Então, ela vai falar ainda dessa resposta sobre o que está acontecendo com a cultura e a civilização. Ela vai chegar e dizer assim: resultando em grande choque entre as coisas agradáveis que proporcionam prazer e a realidade íntima de cada um, com aspirações de paz que parece distante. Essa frase é para a gente parar para refletir. Ela tem algo por trás dela que a gente precisa muito entender. Gente, desculpa, mas aqui está um calor, eu não posso abrir a janela, mas eu vou abrir. Então, ela fala para a gente, trocando em miúdos o que ela está colocando aqui, que a gente busca esse prazer, né? O prazer que a gente tem, que é proporcionado na vida, a gente tem prazer, só que a realidade íntima de cada um é outra. E aí a gente vem em busca dessa paz e a gente não encontra paz. E uma coisa, né? A gente ainda transita de como se, para ser feliz, para ter a paz íntima, é necessário viver em festa, né? Então, assim, esse viver em festa, entre aspas, porque assim, é como se a gente buscasse no prazer das coisas que a gente tem aí. Digo novamente, não é que a gente não possa ter prazer, na verdade, a gente precisa de ter. Só que a gente precisa não construir esse prazer como a mola para que eu seja feliz. Esse prazer externo. Que aí você vai encontrar o prazer interno, mesmo que você esteja sofrendo alguma dor. Esse é o ponto mais interessante quando a gente estuda sobre sofrimento. Porque como assim, Márcia, que a gente vai conseguir encontrar a paz interna em sofrimento? Como isso pode acontecer? Através do nível de consciência que a gente tem da vida, qual é a nossa função, o que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso caminho aqui. Né? Então, quando a gente entende qual é o nosso propósito de vida, e entende de fato, porque entender só racionalmente não vale, porque isso a gente, né? Eu estou aqui falando, mas a gente fala, a gente lê, a gente entende, todo mundo tem a inteligência apurada, mas e a questão emocional, que muitas vezes perpassa nessa questão? Então, é importante a gente construir esta base interna. O externo ele existe, ele nos favorece, mas a gente precisa encontrar isso dentro de nós. Então, aí ela vai falar em seguida: as conquistas exteriores produzem sensações e emoções transitórias que normalmente deixam um grande vazio existencial por não atender às ansiedades do sentimento profundo. Entenderam? Porque não atende o sentimento profundo que é do espírito. Então, quando a gente busca exteriormente sensações e emoções efêmeras, nós que são transitórias, né, como ela diz, a gente acaba podendo entrar nesse vazio existencial. O que é esse vazio existencial? É quando muitas vezes a gente não vê sentido nas coisas. A gente perde o sentido das coisas. E isso gera ansiedade, gera agonia, gera uma porção de coisas, porque atinge o que ela está dizendo aqui para a gente. As questões do sentimento mais profundo, que é o sentimento do espírito, aquilo que está ligado ao espírito.
nós espíritos. Não nós o que nós somos hoje. Hoje nós somos a personalidade Márcia, a personalidade Carmen, Rose, enfim, todo mundo que está aqui. Né? Então, ela coloca para a gente que a cultura moderna ela preconiza o armazenamento de objetos e valores amoedados, como se eles pudessem atender a todas as necessidades, solucionando as dificuldades íntimas daqueles que as possuem. Nisso a gente entende, né? Quando a gente vê essa corrida louca por dinheiro, né? Por exemplo, um exemplo, enfim, banal, é esse povo do BBB que fica nessa loucura de ganhar dinheiro e você vai ver o quanto que eles não conseguem, não têm o mínimo de emoção estruturada para lidar com aquela situação. E as pessoas assistem aquilo e cancelam, e isso e aquilo. Esse é o nosso mundo moderno, onde as pessoas julgam as outras sem sequer saber o que está por trás. Isso é um ponto muito importante. A gente faz julgamentos, a gente não sabe o que se passa no íntimo de cada ser humano. Né? E essa cultura do cancelamento, hoje em dia, ela é muito triste. É muito triste isso. Né? E aí causa essas depressões, as questões, as patologias que a gente tem visto aí, tanta gente com uma ansiedade em alto nível, com depressões muito graves, com outras patologias mais graves, a gente tem visto demais em consultório. Então, e tem a ver com isso que ela coloca para a gente, né? Essa cultura moderna, ela está em busca de armazenar coisas e não em ser, né? É o ter que está valendo e não o ser. Embora haja, eu penso, né, que haja um contraponto. Eu sempre gosto de colocar a questão otimista da coisa. Existe um contraponto, existem muitas pessoas, inclusive dentro da ciência, falando do bem-estar emocional, do bem-estar físico, e mostrando que você ficar voltado só para aquilo que é externo e para os objetos, você não cresce como ser humano, você estagna. Né? Então, a gente precisa também admitir que existe por onde a gente buscar isso. Existe. No mundo que a gente habita hoje, nós temos muita gente construindo conhecimento de bem-estar. E não do bem-estar de ganho financeiro, não do bem-estar de ganho coisas, e sim do bem-estar íntimo, da parte interna. Então, a gente tem isso na meditação, que a Joana fala sobre isso aqui, em outros aspectos que a gente não vai entrar em detalhes aqui, né? Porque não tem muito tempo. Então, ela vai trazendo para a gente que os recursos monetários, é lógico que eles auxiliam na nossa recuperação, é lógico que eles nos ajudam a gente ter uma saúde melhor, né? Porque, por exemplo, num país como o nosso, quem depende das políticas públicas sofre muito com relação à saúde física, porque remédio acaba, porque a pessoa que está no poder no momento cancela alguma coisa, porque há dificuldade de uma fila absurda e por aí vai. Então, é óbvio que a condição financeira pode auxiliar. Mas não conseguem alterar as paisagens do pensamento atormentado, nem os conflitos que remanescem nos dias passados, quando foi gerada a culpa, levando a transtornos e aflições. O que ela está querendo dizer com isso? Independente da sua situação, sua classe social, sua situação financeira,
Às vezes a gente carrega conosco, nós espíritos, uma culpa que a gente sequer sabe da onde ela vem, né? Então, aí ela chega e diz para a gente: o sofrimento faz parte da equação da vida. Ela pega e diz isso para a gente: o sofrimento faz parte da equação da vida. No binômio saúde e doença, todavia, em razão das aquisições de conhecimento, enquanto muitos fenômenos orgânicos podem ser atenuados e até mesmo vencidos através das valiosas terapias e tratamentos cirúrgicos, precauções bem delineadas e cuidados especiais, o ser interior, ou seja, o espírito em si mesmo, sofre, porque somente ele pode estabelecer os parâmetros para a felicidade e as diretrizes para a harmonia. Então, em razão da nossa aquisição de conhecimento, né, os nossos fenômenos orgânicos eles acontecem, mas somente nós, individualidade, nós como espíritos, podemos reconhecer isso. Quais são os nossos parâmetros? Então, essa busca incessante, ela fala aqui, né? Em razão da afanosa busca para solucionar as necessidades, há sempre um distanciamento do silêncio interno. Isso aqui também é muito importante da gente entender. O que ela está querendo dizer quando ela fala, né? Que se torna necessário para o atendimento das ânsias do coração e das aspirações espirituais, assim evitando sofrimentos que se instalam com facilidade. O silêncio interno, o silêncio interior. Isso tudo que a gente já falou anteriormente, quando ela pontua aqui para a gente, essa busca para solucionar as necessidades não faz com que a gente busque esse silêncio interno. E a gente precisa buscar o silêncio interno para conseguir conquistar a nossa serenidade, a nossa paz íntima, né? Aí ela diz que todo e qualquer tipo de sofrimento sempre constitui informação da vida a respeito de algo no indivíduo que está necessitando de revisão, de análise, de correção. Isso aqui, gente, é muito importante para a gente refletir. Parece uma frase assim solta, mas se a gente for fazer uma reflexão sobre isso aqui, tudo que a gente está falando aqui. Na nossa vida, esse silêncio interno que faz com que a gente... Não é o silêncio interno do vazio, porque ninguém fica no vazio. O vazio existencial é realmente quando a gente, né? A gente acha que a vida não está valendo a pena, eu fico aqui, nada acontece, minha vida não muda, etc, etc. Mas esse silêncio interno é quando você faz uma meditação, uma reflexão interna sobre si mesmo. E, com isso, você vai conseguindo despertar a consciência da melhor maneira possível. Com isso, você vai construindo em você um alicerce, realmente um alicerce poderoso para você se tornar cada vez melhor, para nós nos tornarmos cada vez melhor. Né? Então, ela vai chegar e dizer: no processo de aquisição de consciência, o ser humano aprofunda a autoidentificação mediante o mergulho nos refolhos do ser, utilizando-se dos recursos da meditação, do estudo, das ações edificantes, sem os quais sofrimento se instala com função de despertá-lo para a realidade do si mesmo. Então, se a gente usar os nossos sofrimentos a nosso favor nessa construção de consciência, no processo de aquisição de consciência, né, se nós ficarmos reclamando, ó vida, osa, ó dor, a gente vai ficar estagnado nesse ó vida, osa, ó dor. Então, a gente precisa compreender as situações conflitivas, os nossos sofrimentos,
como um ensinador, como um professor, como aquele que está nos trazendo algo para que a gente possa fazer a nossa reflexão. E esse é o ponto mais importante, né? O que este sofrimento está querendo me dizer? Aonde ele vai me levar? Eu posso fazer diferente? O que eu posso construir a partir daqui? Isso é despertamento de consciência. Isso é aquisição de consciência. É você fazer, e quando você não consegue fazer isso sozinho, você precisa de ajuda de profissionais, de ajuda, como ela fala, né? É a meditação, é a ação edificante. Então, muitas vezes, a gente vai, através de algumas coisas que o mundo nos dá, a gente vai buscar essa aquisição de consciência. Então, ela fala, o sofrimento é o mecanismo precioso da que a existência se utiliza para a corrigenda dos equívocos e dos distúrbios que a insensatez e a imaturidade provocam na harmonia cósmica. Olha só que coisa, né? Então, é a nossa insensatez e nossa imaturidade. A nossa insensatez e a nossa imaturidade provocam um distúrbio na harmonia cósmica, ou seja, aqui está falando harmonia num sentido geral. Então, ele é um mecanismo precioso. É um mecanismo precioso. Ah, mas então eu tenho que sofrer para fazer isso? E é isso que a gente tem que entender. Não tenho que sofrer. Por conta da nossa ignorância, nós fomos criando situações que nos trouxeram um processo de culpa, que nos trouxeram um processo de vaidade, de egoísmo, e com isso vem os nossos sofrimentos, eles acontecem, que podem ser grandes, né, enormes, pequenos, mas são situações que são conflitivas para cada um de nós. Não tem que avaliar o sofrimento do sujeito que diz, estou sofrendo por isso, estou sofrendo por aquilo. É o sofrimento da pessoa. Mas também precisamos entender que se essa pessoa fica remoendo um sofrimento, ela não faz esse processo que a Joana nos coloca aqui. Ela não realiza, ela para, ela fica estagnada. Esse processo de aquisição de consciência não acontece, ela fica estagnada. Ela fica com a consciência obnubilada, ela fica no estado de sono. Ela não consegue fazer esse processo enquanto ela fica remoendo. Essa palavra é boa, né? Quantas vezes a gente vê pessoas remoendo? E às vezes vira vício. Joana fala para a gente, a reclamação é vício. A gente se habitua a reclamar. Então a gente precisa parar com isso, né? E fazer por onde? O que isso aqui está, né? O que essa situação está querendo me dizer? O que eu posso fazer para melhorar isso? E não, ó Deus, ó vida, ó azar, porque isso não vai nos levar a nada. Vai nos levar a uma estagnação, né? Então, ela fala que a carga de aflições é sempre resultante da gravidade ou não do desconcerto gerado anteriormente, né? Então, a nossa carga de aflições vai depender do que a gente construiu nessa nossa vida de espíritos, nas encarnações. Por isso que menor em uns e mais pesada em outras, considerando-se a diferença de conduta existente entre as diversas criaturas. Então, não dá para a gente dizer que é tudo a mesma coisa. Cada um de nós tem uma história que a gente viveu como espírito. Então, nós encarnamos, desencarnamos diversas vezes e carregamos a nossa história. Então, um sofrimento muito grande, por exemplo, como uma doença genética, onde a gente vai passar a vida toda num sofrimento em função daquilo.
tem alguma justificativa na vida presente? Se você nasce com isso, não tem essa justificativa. Então, a justificativa vem no decorrer das encarnações passadas, e aquilo representa uma oportunidade para você fazer uma transformação. Agora, como você vai encarar isso faz toda a diferença. Essa é a questão. Como eu encaro a minha doença? Né? Eu tenho uma doença degenerativa que vai me tirar a mobilidade. Eu vou ficar sofrendo porque eu sei disso e não vou fazer nada. Aí eu vou perder a oportunidade de usar esse sofrimento a meu favor, se eu ficar ali só reclamando da situação. Agora, se eu fizer por onde fazer o meu melhor até o ponto que eu puder, eu estou fazendo essa aquisição de consciência. Eu estou fazendo o meu caminho. Né? Então, ela diz uma outra coisa que eu acho. Ela fala que, quando ela cita Jesus, né? Mais se pedirá àqueles que mais recebeu, demonstrando que a responsabilidade de quem conhece as estruturas da vida é sempre maior do que daquele que as ignora. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, menos ignorância das leis de Deus, mais responsabilidade a gente tem na nossa vida. Então, ela diz: o conhecimento que liberta pode tornar-se algema quando não levado em conta nas ações que se praticam. Isso aqui, gente, sabe aquela frase de geladeira que eu costumo colocar lá no estudo de Joana de Ângeles, no COI? Frase de geladeira. Essa é uma frase de geladeira. Né? O conhecimento, portanto, que liberta, pode tornar-se algema. Não vale só o conhecimento se eu não faço por onde utilizar esse conhecimento a meu favor e a favor do coletivo. Esse é um ponto-chave. Né? O que nós estamos fazendo para isso? O que nós estamos fazendo para isso? Então, ela diz: a existência terrena é assinalada por fenômenos biológicos: nascer, renascer, viver, morrer e permanecer imortal. Cumpre a cada um o dever de evitar-se o sofrimento mediante uma conduta exemplar que não o impede de ser vítima de outrem ou que, no entanto, não merece maior consideração desde que se encontre em paz de consciência, disso não se derivando qualquer forma de aflição corretiva. Ok, conseguimos fazer isso tranquilamente, né? Porque o que ela está dizendo aqui? Né? A gente deve evitar o sofrimento tendo a melhor conduta que a gente pode ter, a conduta exemplar. Mas isso não impede que a gente seja vítima da vida que tem aí, de alguém nos fazer algum mal. Agora, como que a gente vai lidar com isso? Faz diferença. Né? Então, quando a gente consegue encontrar a paz de consciência, a gente pode ser capaz de não se sentir ofendido, de não se sentir agredido e de conseguir fazer o perdão ao outro. E o auto-perdão também. Né? Então, gente, ela chega para a gente e diz assim: cumpre a cada um. Não, isso já foi falado, desculpem. Né? Indispensável que haja uma preparação psicológica para as ocorrências orgânicas e emocionais, considerando o desgaste da máquina, sem que isso afete a estrutura dos sentimentos, cultivando a alegria de viver em qualquer estágio sob as condições que lhe são inerentes. Então, essa coisa da alegria de viver
É quando a gente sai né? A gente não entra no vazio existencial pelas frustrações que a vida nos provoca às vezes, né? Porque as frustrações elas são ensinamentos também. Quando a gente consegue ter essa paz que ela coloca aqui para gente, então há que ter uma preparação psicológica. O que ela quer dizer com isso? Tanto para as ocorrências orgânicas quanto para as ocorrências emocionais. Então, quando a gente tem um problema físico, há que ter uma preparação psicológica. Quando a gente tem problemas emocionais, há que ter uma preparação psicológica. E como se faz isso? Como se conquista esse equilíbrio emocional? Através realmente né, da observação de como estamos, para que a gente possa alinhar os momentos que a gente precisa de ajuda. E isso a gente precisa reconhecer. Ah, eu preciso de ajuda neste momento. Então, eu vou buscar a ajuda que eu preciso. É uma ajuda espiritual, é uma ajuda psicológica, é uma ajuda médica? E, junto a isso, eu vou buscar para que eu consiga alinhar isso. E o máximo que ela diz aqui é a gente cultivar a alegria de viver. Cultivar a alegria de viver, gente, não é a gente ficar ha-ha-ha, não é a gente ficar rindo à toa, é a gente conseguir lidar com os nossos sofrimentos, a nossa lágrima de dor, sem que isso nos provoque aflições internas muito terríveis, muito que nos desconectam de Deus às vezes, que nos desconectam da espiritualidade maior, que fazem com que a gente às vezes se queira sair e entre naquilo que ela chamou de vazio existencial e que a gente vá. Então, a gente precisa cultivar a alegria de viver em qualquer estágio que a gente tiver. Né? Estamos cultivando essa alegria de viver? Estamos nos conectando com a força maior, com a força criadora? Recentemente, nós fizemos o estudo de Joana de Ângeles, lá do CEOI, falamos da força criadora, lá, que é um capítulo do autodescobrimento. É um capítulo que vale a pena ler, tá? Quem tiver o livro, vai lá dar uma lidinha, que ele é bem legal. E ele fala da força criadora, que é o amor. Ela, Joana de Ângeles, fala isso para a gente. O capítulo fala todo sobre isso. E é um capítulo que mostra como que a gente vai precisando passar por etapas, por fases. O amor é substrato divino, Joana diz isso para a gente. Ou seja, quando Deus nos criou, ele nos criou simples e ignorantes e colocou lá o amor. Colocou lá, deixou lá, jogou lá esse amor para a gente. Só que a gente é simples e ignorante, fomos fazendo a nossa trajetória, fomos lá, vamos seguir aqui rapidinho, até a gente sair da fase de instinto, até a gente sair da fase de sensações e entrar na fase de sentimentos onde a gente tem mais consciência. E aí esse amor desabrochar de uma forma como Jesus nos falou, que a gente ainda não tem 100%, a gente não consegue compreender esse amor incondicional. O nosso amor ainda é condicionado a alguma coisa. Né? E aí, nesse trecho desse capítulo do autodescobrimento, ela vai falar que, né, nessas fases, num primeiro momento, nós não conseguimos, nós precisamos desse amor troca, amor apego, esse amor que precisa do outro, que você exige do outro, né? Até a gente chegar numa fase intermediária, até a gente conquistar a fase. A gente pode dizer que, às vezes, a gente está nessa fase intermediária e outras a gente transita na fase inicial de apego. Né?
a gente ainda não conquistou a fase final, que é a fase do amor incondicional. Então, nós estamos mas todo mundo, o ser mais hediondo do mundo, ele tem o substrato do amor dentro dele. E é isso que a gente precisa para que a gente possa ir fazendo essa elaboração e construindo uma estrutura psíquica saudável e equilibrada, para que a gente possa reunir razão, emoção equilibrada. E aí a gente vai construindo a educação do sentimento, que é do espírito, encarnado ou desencarnado. Quando a gente desencarna, é isso que a gente leva. Então, esse é um entendimento que eu entendo aqui do que a Joana nos fala, em tudo que ela fala, que é isso, né? A gente conseguir compreender a diferença de quando estamos encarnados e somos uma personalidade que tem uma consciência, a consciência com C minúsculo, que é a consciência do espírito encarnado, porque a consciência com C maiúsculo é a consciência do espírito, da individualidade. E essa consciência com C minúsculo é onde a gente vai elaborando todo esse construto da nossa consciência maior e da nossa estrutura psíquica. E aí ela vai lá falar, né, que a infância sucede à juventude, que sucede à maturidade, à velhice e à morte. Quando essa última não ocorre antes, né? Porque a gente pode morrer antes da fase de velhice. Cada uma fase possui o seu encantamento, os seus valores e contributos, que são básicos para a construção a construção da existência da felicidade. Tentar viver uma experiência noutra fase que não corresponde constitui desequilíbrio e irresponsabilidade, e responde por desajuste e decepção. Então, a gente precisa estar dentro da nossa fase biológica, que é o que ela coloca aqui. Né? Porque quando ela diz que tentar viver uma experiência noutra fase que não a que corresponde a que você está, constitui desequilíbrio e responsabilidade, que corresponde e que provoca desajuste e decepção. Aí ela fala para a gente que rapta sempre a transitoriedade orgânica, por a razão devendo ser bastante aproveitada sob o ponto de vista espiritual. Então, a nossa encarnação, o que ela está colocando aqui para a gente? A complexidade do sofrimento está exatamente nisso. A cada fase nós vamos fazendo o nosso crescimento emocional, nós vamos fazendo o nosso crescimento como espíritos encarnados, e a gente precisa saber que a transitoriedade orgânica existe, ou seja, nós vamos morrer. Essa coisa que o espírita fala de a morte não existe, a morte existe, gente. A morte do corpo físico existe. Né? E já estou terminando, tá, Rose? Pode deixar. Ela existe. Então, a gente precisa entender que esse tempo que a gente tem aqui na Terra é para a gente fazer o que a gente pode fazer de melhor. Não é também para se dar chibatada nas costas e chegar e achar que é isso, né? Que tem que sofrer, não é isso, né? Então, a complexidade dos sofrimentos, ela serve para nos tirar, o sofrimento serve para nos fazer entender determinadas coisas, e a gente precisa ter essa consciência para que a gente possa elaborar isso. E aí ela diz no final do texto, né? Ser feliz é bênção possível em qualquer conjuntura, mesmo quando se está sofrendo, pelo conhecimento de que se está libertando. Felicidade, portanto, não é a ausência de dor, mas a perfeita compreensão da sua finalidade. Então, assim, com essa frase a gente finaliza, né,
que felicidade está a partir do momento que a gente se torna mais consciente. A cada vez que a gente se torna mais consciente disso, do que somos, mais a gente vai ter essa oportunidade. Agradeço a oportunidade de poder contribuir e estudarmos um pouco mais. Obrigado, minha amiga. Realmente são reflexões muito profundas e Joana de Ângeles realmente nos traz lições imoledoras, né? Precisamos refletir mais sobre os seus textos, seus ensinamentos, tanto na obra psicológica como nos outros livros dela. Os ensinamentos são maravilhosos e são ensinamentos para a vida, para o espírito imortal. Que todos nós possamos realmente nos aproximarmos e aprendermos os conceitos, as orientações que ela nos deixa. Eu hoje não tenho mais problemas com Joana de Ângeles. Lembra que eu dizia, Joana tem problema comigo, Joana tem problema comigo. Hoje eu não digo mais isso, nós estudamos Joana de Ângeles e a gente compreende melhor que nós precisamos refletir e pensar mais, né, enquanto espíritos. E Joana nos ajuda muito a resolver uma série de questões que a gente deixa pendente, né? E ela vai tocando nesses pontos e nos ajudando a entender melhor a vida e o nosso viver. Muito obrigado, querida amiga. Leve o nosso abraço aos companheiros do CEOI, que possamos sempre contar com você aqui. Então, hoje, gente, com essa palestra linda da Márcia, desse tema tão importante, complexidade do sofrimento, nós encerramos o nosso painel espírita Joana de Ângeles, desde a primeira semana de abril, né? No dia 1º, do dia 1º ao dia 29, foram 5 semanas, 5 segundas-feiras, onde nós abordamos textos de Joana, do livro Diretrizes para o Êxito, e desse livro Iluminação Interior. Com certeza ganhamos muito e aprendemos muito. Então, todo mês de abril teremos aqui no CEF, a Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis, o painel espírita Joana de Ângeles. Um carinho para essa grande orientadora, essa grande benfeitora espiritual, que ela possa nos auxiliar, nos instruir e nos trazer aquele conforto que todos nós precisamos. Então, vamos encerrando a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo a Márcia, agradecendo a todos os amigos que conosco estiveram durante essas 5 semanas desse painel espírita, e pedindo a Deus que nos abençoe, nos fortaleça, nos inspire e nos dê ombros fortes para que cada um de nós possa prosseguir a sua trajetória, fazendo aquilo que necessita pela sua autoevangelização, pela sua reforma moral, e nunca esquecendo de buscar amparar aqueles que estão à nossa volta, que necessitam de nós. Um olhar carinhoso para o nosso irmão, porque Jesus nos ensinou isso, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por isso eu desejo para todos uma boa noite de muita paz, de muita luz, de muito amor. Um beijo no coração de todos e que Francisco de Assis nos envolva com seu amor, com seu carinho, aquecendo os nossos corações. Graças a Deus. Um beijo no coração de todos, tá? Boa noite, com Deus. Boa noite. Obrigada, Márcia, pela palestra. Jorge, Denise. Obrigada, Márcia. Maravilha. Ana Brita. Boa noite, Rosa. Muito obrigado. Denise, Carlos Dolores, minha querida amiga. Acho que eu acredito, Márcia. Muito bom. Seja nossa amiga. Não tenho certeza se tem uma que não ligou a câmera, mas, um beijinho para todos. Márcia, muito Abraço, Obrigada a vocês. Tudo bom, muita paz. Tchau, tchau. Eu vou desligar todos, tá?